Fala pessoal, a partir de hoje nós vamos fazer a análise de toda a prova oral realizada pela minha aluna Gabriela Souto, na prova oral do Ministério Público de Santa Catarina, realizado no final de 2023, o concurso realizado no final do ano de 2023. O objetivo desses vídeos é desmistificar um pouco a atmosfera que envolve as provas orais, confirmar em alguma medida aqueles momentos de tensão que efetivamente todos nós que nos submetemos e todos vocês que irão se submeter a uma prova oral vão precisar enfrentar. Meu objetivo aqui é apontar as técnicas que vocês vão ter oportunidade aqui nesse vídeo de aprender e vão precisar treinar para desenvolver e aplicar tão bem quanto a Gabriela Souto aplicou. Talvez a Gabriela seja uma das 5 alunos e alunas que eu tenho treinando para os mais diversos concursos públicos das carreiras jurídicas que melhor têm aplicado essas técnicas. Eu sou Marco Dominoni, eu sou defensor público federal e eu te ajudo a passar nos concursos das carreiras jurídicas. É uma satisfação enorme. Se você gostar desse vídeo, segue meu perfil e compartilha com os amigos que também vão enfrentar em algum momento as provas orais. Vamos direto, sem maiores delongas, à prova oral da Gabriela Souto. Boa noite, doutora Gabriela, como vai? Tudo bem? Boa noite, tudo ótimo, excelência, com o senhor. Tudo bem, né? Nós estamos bem descansados. Você sim, né? A tarde inteira vendo Netflix. Aqui, a gente já começa a verificar o clima amistoso em que a última candidata do último dia de arguições de provas orais, é recebida pelos membros da banca. Vejam bem, deixa eu contextualizar vocês para que vocês tenham noção da dimensão e eu já vou aqui estabelecer ou fixar com vocês uma premissa que é muito importante. A Gabriela, ela foi a última candidata do último dia de arguições e ela entra no plenário de arguições do Ministério Público de Santa Catarina após as 9 da noite. E a prova dela deu um total de quase 2 horas e 40 minutos, do início da arguição até o final. O vídeo da prova toda tem 2 horas e 38 minutos de arguição. Então, um primeiro ponto que a gente pode fixar aqui com vocês é da necessidade que vocês têm de, estudando para concurso, começarem a aumentar paulatinamente o número de horas de estudos por dia. Por quê? Há pessoas que estudam 1 hora e param 10 minutos, 50 minutos e param 10, 30 minutos e param 15, enfim. As variações e as recomendações dos gurus dos concursos são as mais diversas possíveis. E eu sempre falo, comece com pouco, mas vá aumentando progressivamente o número de horas ininterruptas de estudos. Por quê? Porque no dia das provas, você vai precisar ficar 5 horas fazendo provas objetivas, 5, 6 horas fazendo provas discursivas, e mais, para as provas orais, há provas que levam até quase 3 horas. Então, treinem, e isso é de todo aconselhável que vocês consigam fazer esses treinamentos no campo de treinamentos, que é em casa onde vocês estão estudando. O segundo ponto que eu preciso fixar com vocês: treinem em horários distintos. Há pessoas que só gostam de treinar na parte da manhã, outros só gostam de treinar na parte da noite. Primeira premissa que eu fixo com os meus alunos de treinamento de provas orais, e eu estou treinando agora tanto a Gabriela quanto outros alunos para as provas orais da magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo, 190, o concurso 190, que está começando agora as provas orais nas próximas semanas. Treinem em horários distintos. Treinem bem cedo, se existe essa possibilidade. Normalmente as provas são feitas na parte da tarde. Entretanto, elas prosseguem até o avançar da noite. No caso da Gabriela, começou às 9 e terminou depois de meia-noite. Ok? Começou depois de 9 horas, teve quase 2 horas e 40, terminou depois de meia-noite. Então, estejam prontos para que, se isso acontecer no dia da prova de vocês já estarem
entre aspas, acostumados com isso. Ok? Vamos lá. Seja bem-vinda, né, a última candidata dessa Obrigada, maratona, né? Estás o dia inteiro lá, mas por uma grande causa. Então, tenha muito boa sorte, vai dar tudo certo, mantenha calma. Eu vou fazer perguntas. Clima bem amistoso, né, pessoal? A recepção dessas mesmo tranquiliza o nosso coração, na hora bastante tensa aí da nossa fase oral. Então, de direito constitucional, consumidor e processo coletivo. Tá ok? Tudo certo, Excelência. Então, tá bom, mas pode tomar uma aguinha. Vamos lá, então. A primeira pergunta é: quais seriam os limites constitucionais ao poder de reforma da Constituição? Excelência. O que não pode ser abolido, né, por uma deliberação de alteração da Constituição? Basicamente, o que não pode ser abolido. Excelência. Num primeiro momento, vocês verifiquem, o examinador ele faz a indagação e depois ele facilita ainda mais a tua resposta. Você vê que a Gabriela, já logo depois da pergunta, ela já começa a responder, mas o examinador quer minudenciar um pouco mais a pergunta e ela imediatamente para de falar. Prestem atenção no examinador de vocês, para que, se isso acontecer, vocês permitam que ele os ajude, ok? As emendas... Você poderia repetir a pergunta? O que não... A emenda, né, para reformar a uma Constituição, qual é o conteúdo da Constituição que não pode ser abolido? Perfeito. Esse é um recurso que a gente utiliza nos treinamentos. Vossa Excelência poderia repetir a pergunta. Se não ficou claro para você, faça isso quantas vezes forem necessárias. Pessoal, em alguns concursos eu vejo, especialmente, assim, todo respeito aos examinadores da OAB, porque em todos esses concursos das carreiras jurídicas típicas de estados, especialmente magistratura, Ministério Público e defensorias, há um representante da OAB fazendo as arguições. Em alguns concursos, eu vejo que esses representantes, talvez por não terem experiências anteriores em realização de provas orais, fazem perguntas muito extensas, incompatíveis com a agilidade da arguição oral. Então, nesses casos, é de todo aconselhável que vocês perguntem, peçam para o examinador repetir tantas vezes quantas forem necessárias a completa compreensão do conteúdo, ou então a que você se certifique que respondeu a todas as perguntas que foram feitas. Então, Vossa Excelência pode repetir a pergunta. Se a pergunta for subdividida em várias perguntas, a próxima indagação, qual foi a próxima indagação de Vossa Excelência? E, ao final, depois que você achou que respondeu a todas, eu respondi a todas as indagações de Vossa Excelência ou ficou faltando alguma? Sem nenhum tipo de problema. Ok, pessoal? Vamos prosseguir. Excelência, as emendas constitucionais são uma hipótese de alteração do texto constitucional que é prevista expressamente na Constituição e com relação à qual há uma série de limitações. Limitações essas de ordem formal, no que diz respeito ao quórum de 3/5 pelas duas casas em 2 turnos. Além disso, há limitações circunstanciais no que diz respeito à existência de estado de defesa, estado de sítio e também intervenção federal. E há também limitações materiais, que são especialmente que dizem respeito ao questionamento de Vossa Excelência. Perfeito. Essas limitações materiais são denominadas cláusulas pétreas e são hipóteses em que não é possível dispor sobre aquele rol de direitos de maneira que se tenda a aboli-los. Então, é possível a disposição desde que haja um alargamento desse rol. Nesse sentido, tem-se a forma federativa. Além disso, há menção aos direitos e garantias fundamentais. Há também menção à necessidade de se assegurar o voto direto. E há também uma quarta hipótese, Excelência, relacionada à separação dos poderes.
Com relação à questão das garantias de direitos fundamentais, menciono que o entendimento que prevalece é que a restrição não diz respeito apenas ao artigo 5º, mas a todos aqueles direitos e garantias fundamentais que estejam previstos na Constituição, inclusive nos capítulos específicos de infância, família e também artigo 6º, que trata de direitos sociais. Perceberam que o examinador fez uma pergunta específica, com resposta no texto da Constituição, mas que a Gabriela dá um conceito doutrinário, fala sobre as classificações, e aí só depois ela entra exatamente na pergunta que o examinador fez. A isso, algumas pessoas denominam de você controlar a sua prova oral. Ou seja, o examinador te fez uma pergunta específica, você sabe que ela encontra a resposta no texto constitucional, e aí o que você faz? Você traz o conteúdo doutrinário mais amplo, que você domina, e que você, ao invés de responder o que está na Constituição da República diretamente, entregar logo o ouro para o teu examinador, você faz toda uma contextualização doutrinária, faz uma espécie de funil. A analogia que a gente faz é uma espécie de funil. Então, dentro desse funil, você começa pelo topo do funil e vai para o finalzinho do funil para chegar na resposta que ele queria. Beleza? Abordagem perfeita. Muito bem, doutora Gabriela. Segunda pergunta. De acordo com a doutrina, quais seriam os princípios que norteiam a interpretação hermenêutico-concretizadora das normas constitucionais? Excelência, o método concretizador está relacionado ao princípio da máxima efetividade das normas constitucionais. Sim. E está relacionado à teoria de Conrad Hess, que prevê, excelência... O que seria, então, vamos lá, máxima efetividade? Excelência, a máxima efetividade é uma concepção de interpretação das normas constitucionais que dê a elas o seu maior âmbito de incidência, o que significa dizer que as normas constitucionais devem ser aplicadas não só nas discussões que tratem de direito constitucional, mas também em tudo aquilo que perpasse as discussões, até mesmo de legislação ordinária. Ou seja, a normativa constitucional se espraiando para dentro do ordenamento jurídico em sua máxima efetividade. Especialmente... Perfeito. Esse está perfeito. Vejam que ele, querendo conduzir a resposta da Gabriela, a interrompe. Então, permita que o examinador te interrompa. Por vezes, o examinador vai deixar que você fale além daquilo que ele perguntou. Por vezes, o examinador vai te interromper. Ele não quer saber outras coisas. Vocês podem voltar e ver que no início da resposta da Gabriela, ele interrompe e coloca a candidata exatamente no ponto que ele deseja. Por vezes, é um examinador que gosta que o candidato seja um pouco mais objetivo. Por vezes, é um examinador que quer somente saber se o candidato conhece exatamente aquilo. Então, quando ela começa a falar das diversas classificações, ele especificamente em relação a essa que eu te perguntei agora. Percebem? E aí, permita que o examinador te conduza. Não tente rivalizar com ele nesse momento, ok? Por favor. Está um outro? Além da máxima efetividade? Excelência, me abriu de novo agora. Da força normativa da Constituição, que está também relacionada à máxima efetividade e que significa que a Constituição não é um mero convite à atuação do gestor ou do administrador público, mas sim uma ordem de atuação naquelas matérias que sejam tratadas como prioridade. E, nesse sentido, não só para a concretização das políticas públicas, mas também no que diga respeito, inclusive, a mandados de criminalização. Perfeito. Lembra demais? Sim, é o que me recordo no momento. Eficácia integradora, lembra? Excelência, há também o princípio da eficácia integradora e o princípio da unidade. Há também o princípio da justeza. O princípio da unidade... Viram que, como uma única ajuda do examinador, ela conseguiu se recordar de outros 3 pontos
indica que a Constituição deve ser interpretada como um corpo único, e, nesse sentido, todas as normas devem ser interpretadas de maneira que se complementem e possam ser aplicadas de maneira conjunta. E, com relação ao princípio mencionado por Vossa Excelência, de respeito à necessidade de uma interpretação que integre o ordenamento jurídico e também que vislumbre as normas como um corpo único, que significa dizer que os princípios tanto se autocomplementam, mas também se restringem da menor maneira possível, no sentido de que se dê tanto a máxima efetividade como que as normas se integrem e se complementem. Muito bem. Terceira pergunta: qual a diferença entre direitos e garantias fundamentais? Ou direitos e garantias, esse é o ponto. Pessoal, pergunta ultra básica, né? Eu vejo muitas pessoas debatendo as questões que são diferentonas, ultra difíceis. A grande maioria das questões são questões absolutamente tranquilas. Excelência, a distinção entre direitos e garantias é uma distinção feita pela doutrina, muito embora o artigo 5º mencione tanto direitos como garantias, e a doutrina menciona que os direitos seriam as previsões legais que atribuem determinadas prerrogativas aos indivíduos, enquanto que as garantias seriam formas que procedimentalizam esses direitos. Então, cito como garantia a possibilidade de impetração do mandado de segurança, também todos os outros remédios constitucionais, como habeas corpus, habeas data, essas seriam garantias. Perfeito. Quais as condições de elegibilidade previstas na Constituição? Outra questão, letra da Constituição. Vamos ver como é que ela aborda aquele rol que está lá no corpo da Constituição da República. Excelência, as condições de elegibilidade são requisitos previstos na Constituição para que seja possível que o sujeito se eleja. Então, as condições de elegibilidade se diferenciam daquelas exigidas para o exercício do direito de voto. Isso é puro treinamento. Perguntou um rol, dá o conceito e faz a distinção clássica. Isso é a chave para a abertura das notas mais altas na tua arguição. E não só na arguição, tá? Também nas provas discursivas. Ok? Sempre que te fizerem uma pergunta na cabeça, abra, dê o conceito, traga um conceito. Você viu que ela não deu um conceito mirabolante, não. Foi uma parada que ela formulou ali na hora e tá tudo bem. Ok, pessoal? Então é assim. Deu o conceito, fez o confronto, a comparação com outros institutos do direito, e mais, ela fez com outro instituto tipicamente de direito constitucional e eleitoral. Entretanto, você pode trazer, sim, numa prova de direito constitucional, como nós estamos agora, você pode trazer conceitos de outros ramos do direito, porque, afinal de contas, caem todos os ramos do direito, todas as disciplinas jurídicas caem, justamente para você mostrar e demonstrar numa prova o conhecimento interdisciplinar. Senão, só vai atuar em direito, em vara criminal, direito penal e processual penal. Não. Você precisa mostrar para o teu examinador que você conhece o ordenamento jurídico como um todo e sabe aplicá-lo de maneira a otimizar a tua atuação. Beleza, pessoal? Espetáculo. Mais uma vez, a resposta da Gabi. Com relação às condições de elegibilidade, menciono o domicílio eleitoral. Há também uma restrição etária no que diz respeito a 18, 21 anos, 30 anos, de acordo com o cargo que se pretenda. Há também a necessidade de filiação, prévia filiação partidária, no prazo de 6 meses, bem como o domicílio eleitoral também possui esse requisito temporal dos 6 meses. Excelência, há também a necessidade de que se trate de um eleitor, então a capacidade eleitoral ativa é também um requisito de elegibilidade. Menciono ainda com relação à elegibilidade que a Constituição prevê expressamente que não são elegíveis os analfabetos, os conscritos e aqueles sobre os quais recaia uma condição de uma hipótese de inelegibilidade. Muito bem.
A Constituição, no artigo 129, estabeleceu lá quais são as atribuições do Ministério Público num rol exemplificativo. A Constituição de Santa Catarina traz outras atribuições além do 129. A senhora poderia citar quais atribuições são estas previstas na Constituição Estadual? Isso é um outro ponto que eu sempre trago para as minhas arguições, os meus treinamentos. A Constituição do Estado é o mínimo que vocês podem pegar e verificar numa prova da área estadual. E sempre com essa pegada. O que é diferente da Constituição do Estado em relação à Constituição da República? A Constituição do Estado de Santa Catarina, por exemplo, e eu treinei com a Gabi, ela tem uma previsão específica de legitimidade para o Ministério Público local, o promotor de justiça do interior, suscitar o incidente de inconstitucionalidade no âmbito do TJ do Estado do Rio de Janeiro, do Estado de São Paulo, desculpa, agora eu me confundi, do Estado de Santa Catarina. Eu sou do Estado do Rio de Janeiro, estou treinando no Estado de São Paulo, já comecei a olhar a Constituição do Estado de São Paulo. Por isso que eu acabei me confundindo aqui. Mas nós, 2 dias antes, 3 dias antes, nós treinamos e eu mostrei para ela que tinha uma disposição na Constituição do Estado de Santa Catarina. Vamos ver se ela lembrou aqui de falar a atribuição do Ministério Público, que funciona no primeiro grau de jurisdição, de suscitar um incidente de inconstitucionalidade, uma representação de inconstitucionalidade perante o TJ local. Vamos ver. Excelência, com relação às atribuições do Ministério Público, há previsão expressa da competência privativa para ajuizamento da ação penal pública. Há também previsão da atuação do Ministério Público como instituição realizadora do controle externo da atividade policial. Há também uma menção à competência do Ministério Público para o ajuizamento de ação civil pública e para a instauração de inquéritos civis. Me recordo também da previsão expressa do poder de requisição do Ministério Público, nesse sentido, tanto de informações como de documentos. Ajuizar a ação. Excelência, há também uma previsão com relação ao ajuizamento das ações de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça. Fiscalizar estabelecimentos, alguma coisa? Sim, excelência. Há também a previsão de fiscalização de estabelecimentos prisionais e também fiscalização de estabelecimentos relacionados às atribuições do Ministério Público. Vocês viram que ela falou, inicialmente, ela não se recordava da disposição da Constituição no primeiro momento. O que ela faz? Ela fala da Constituição Federal. Ponto. Saiu falando. E aí ele pegou e perguntou e ela lembrou exatamente nos termos que a gente treinou. Muito bom. E aí, pessoal, gostaram da prova oral da Gabi? Gostaram dos meus comentários? Eu preciso que vocês façam os comentários aqui nesse vídeo para que eu entenda se vocês gostaram desse formato e se vocês querem que eu faça os comentários de todas as outras provas dela. Nós temos prova de direito consumidor, processo coletivo, processo penal, leis penais especiais, processo civil, ECA, mais uma arguição de constitucional, ambiental, eleitoral, direitos humanos e cidadania, direito administrativo, tributário e financeiro, direito civil, teoria dos direitos, teoria geral do direito, fundamentos e noções gerais do direito, direito falimentar, execução penal, processo penal, crimes do Código Penal e criminologia. Mas eu preciso desse feedback de vocês. Eu preciso que vocês me digam, Dominoni, ficou legal, é essa pegada que eu vou pegar e vou atribuir aos demais vídeos. Beleza? É importante que vocês consigam pegar o espírito da coisa. Quando vocês forem se preparar para provas orais, vocês precisam treinar a exaustão. O treinamento orientado, o treinamento com um professor, é de todo aconselhável por motivos óbvios. Entretanto, vocês precisam entender que entre vocês, entre os seus amigos de concurso, vocês precisam também treinar
ao máximo. Por quê, queridos? Porque nessa fase do certame, você não precisa de muito. Quem chega numa prova oral de magistratura, de Ministério Público, Defensoria, Procuradorias, delegado de Polícia Federal, quem chega nessa fase está absolutamente preparado para assumir o cargo para o qual ele está se candidatando. Isso é muito difícil da gente conseguir entender isso. E isso é treinamento mental. Por isso que dentro do meu programa de treinamento, eu trabalho a emoção a toda evidência. Por quê? Porque isso vai ser exatamente isso que vai determinar uma nota espetacular na tua prova, o controle das tuas emoções, ou uma nota mediana. E, por vezes, infelizmente, até uma reprovação. Eu tenho pessoas que me procuraram que já tinham reprovações anteriores. É se colocar o tempo todo naquela situação de desconforto para naturalizar o desconforto. Ontem eu fazia... Desculpem, ontem eu fazia o treinamento com a Gabriela para a magistratura do Estado de São Paulo. Vejam, olha o espírito da pessoa que está passando nos concursos. A Gabriela, além de ter tido a terceira maior nota do concurso do Ministério Público de Santa Catarina, ela passou para delegado de Polícia Civil de São Paulo, para defensora da Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul, para a magistratura de Pernambuco e está nas provas orais da magistratura de São Paulo. E ainda assim, volta aqui, colocando as sandálias da humildade e fazendo treinamento comigo novamente, nas mesmas condições. Treinamos ontem até quase 10 horas da noite. E ela lá em Santa Catarina, dentro do gabinete dela. Percebam? É a humildade, é ter a certeza absoluta que esse game zerou, esse jogo zerou. Seja para o bem, seja para aqueles que passaram, como a própria Gabi, seja se a experiência que você teve anteriormente não foi uma experiência boa. Nova história. Você precisa ressignificar isso dentro da tua cabeça. E vou além. Eu costumo brincar dizendo que as pessoas que estão nessa fase do concurso, elas tangenciam perigosamente o 26 caput do Código Penal, que trata da inimputabilidade penal. É uma forma de brincar numa situação muito delicada, muito sensível que vocês estão, mas é a pura realidade. A gente, na condição de concurseiro das provas orais, a gente sempre se acha muito aquém, acha que... Eu brincava na minha época dizendo que eu era uma farsa e que agora eles iam descobrir que eu era uma farsa. Né? E a gente está sempre achando que não vai dar. E a Gabi volta para o campo de treinamentos, né? Por óbvio, assumiu o Ministério Público de Santa Catarina, sai da condição de concurseira em caráter de exclusividade na reta final. Ela só estudava mesmo, só com todas as aspas, estudava mesmo para os concursos. Mas passa a ter as atribuições dela como promotora de justiça e, por óbvio, ela tem que cumprir com a carga horária dela lá dentro do MP, e mesmo assim ela pega e volta para a gente pegar e treinar, e volta, além disso, com todas as fragilidades próprias de um concurseiro iniciante. Tá? E ela deixa de treinar de dezembro para cá, né? Deixa de treinar entre aspas, né? Mas não está mais naquela pegada de concurseira. E aí faz ontem um treinamento e se apresenta melhor ainda do que vinha treinando anteriormente. É nesse patamar que você precisa chegar. É nesse nível que você precisa buscar. É assim, com essa postura de humildade, que a gente consegue vencer os obstáculos e conseguir conquistar coisas grandes. Um cargo de magistrado, um cargo de membro do Ministério Público, um cargo de defensor. Beleza, pessoal? Essa é a pegada. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Se gostou, curte esse vídeo, compartilha com os amigos que estão estudando também para os concursos das carreiras jurídicas. Um grande abraço.